Você quer saber por que veio a este mundo? Ou nunca você se preocupou com isso? O vídeo de hoje vai responder a essa questão. Espero que você descubra e quando descobrir, afine sua vida junto com esse propósito. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Que estou no mundo é o tema do vídeo de hoje. O título desse tema é muito interessante e traz uma clássica e antiga pergunta: para que estou no mundo? Para que você está no mundo? Afinal de contas, por que eu vim à existência? E qual o propósito de você também ter vindo à existência e nascer aqui? Apesar dessa pergunta ser bem antiga, ela ainda é atual na mente de muita gente que não descobriu o propósito de sua vida, que sente que há um motivo bem maior, que fez com que essa pessoa chegasse a esse planeta. Quando você se depara com esse tipo de pergunta, certamente a sua resposta estará totalmente atrelada à sua crença sobre um assunto muito mais complexo que é o da origem da vida. A origem da vida neste planeta é sem dúvida um assunto que intriga toda a humanidade e várias já foram as hipóteses formuladas para explicar tal evento. Porém, até os dias atuais, nenhuma foi completamente comprovada. Se essa pergunta sobre a origem da vida, sobre por que se chegou a esse planeta, fosse formulada para algumas pessoas, certamente teríamos uma variedade imensa de respostas diferentes umas das outras. Vamos citar pelo menos 3 exemplos. Para quem crê na teoria evolucionista, talvez a resposta fosse mais ou menos assim: eu estou aqui nesse planeta, neste mundo, por acaso. Porque surgi da evolução de outros seres vivos que, por sua vez, vieram da evolução de outras espécies ao longo de bilhões de anos. Essa é a teoria de Charles Darwin. Como todos sabem, Charles Darwin foi quem escreveu o livro A Origem das Espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Livro este que foi lançado em 22 de novembro de 1859. Agora, para quem crê na doutrina espírita, talvez a resposta fosse a seguinte: eu estou aqui num processo de evolução e aperfeiçoamento, passarei por várias reencarnações até chegar à condição de me tornar anjo. Vale dizer que a teoria espírita sobre o surgimento da vida inclui um Criador um tanto diferente daquele que os cristãos acreditam e a Bíblia diz. Ele é chamado pelos espíritas como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bem diferente do pensamento criacionista tradicional e cristão. Os espíritas acreditam que a vida segue suas próprias leis, que são as da natureza em si, para realizar todo o processo evolutivo e que Deus criou apenas um ambiente propício para o desenvolvimento da vida, não criando o homem e os animais da forma como conta a Bíblia, e sim que houve um processo de evolução das espécies. Como você pode ver, essa teoria espírita reúne muitas ideias do evolucionismo e um tipo de criação particular e bem diferente daquela que os cristãos acreditam. Para um adepto da filosofia, qual seria a resposta? Bom, se a gente pensar um pouco parecido com aquela que foi dada pelo Dr. Rogério Miranda de Almeida. Esse homem é doutor em filosofia pela Universidade de Metz, na França, e também doutor em teologia pela Universidade de Estrasburgo, também na França. Esse filósofo disse o seguinte: pode-se afirmar que o discurso acerca do início da vida é perspectivo e não unilateral, e que não há uma única verdade acerca do assunto, mas pontos de vista diferentes e divergentes, segundo esse Dr. Rogério Miranda de Almeida. Apesar do estudo da filosofia ser um tema muito importante e sabermos que por milhares de anos vários brilhantes filósofos discutiram e ponderaram sobre o significado da vida, quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo sendo o mais sábio dos filósofos, ele estará apenas no território da suposição, algo hipotético. Certa vez o Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Universidade Northeastern, lá nos Estados Unidos, ele escolheu 250 dos mais conhecidos filósofos, intelectuais e cientistas do mundo e enviou-lhes uma carta, perguntando-lhe o seguinte: qual o significado da vida? Quando ele recebeu as respostas, publicou-as em um livro. Muitos deram seus palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. O interessante é que desses 250, vários intelectuais de renome
pediram ao próprio professor Morad que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Apesar de respeitar as 3 possíveis opiniões de quem pensa como os evolucionistas, espíritas ou filósofos, tenho a dizer a você que nenhuma dessas especulações irá preencher de fato o anseio da alma humana em saber o significado de sua existência. O que fazer então? Quando não se sabe para que serve uma máquina, ferramenta ou outra qualquer invenção, o melhor a fazer é ler o manual do fabricante, para descobrir sua utilidade e não danificá-la. Sendo assim, precisamos ler o manual do fabricante do homem. Se você crê em Deus, como eu creio, sabe perfeitamente que não há em nenhum lugar do mundo um manual tão completo e correto como este que Deus nos deixou, a Bíblia Sagrada. É nesse manual que o Criador do Universo, o seu Criador e o meu Criador também, nos mostra para que fomos criados e que não estamos aqui por acaso. Nem viemos de outras espécies sofrendo mutações ao longo de bilhões de anos, mas você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito definido por Ele. Vejamos 3 textos apenas, dentre tantos outros onde a Bíblia diz algo sobre o assunto. Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outro texto está em Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. E no Salmos 19, verso 1, diz a seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diante desses e outros textos bíblicos, concluímos então que todo o universo, você e eu, todos os seres criados, tudo que existe na criação divina foi feito para um propósito. Sabe qual? Demonstrar a glória de Deus. Esse é o propósito e a razão da existência de tudo que existe. Todos os seres vivos foi feito por Deus para a glória dele. Talvez você esteja me perguntando, sim, mas afinal, o que vem a ser a glória de Deus? E como eu vou poder glorificá-lo, já que fui criado para esse fim? Existem algumas definições para a glória de Deus. Uma das que mais aprecio foi dita por Rick Warren. Ela é a seguinte, ele diz: a glória de Deus é o que Ele é, a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do resplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as suas outras qualidades intrínsecas e eternas. Que definição bonita, não é mesmo? Respondendo à segunda pergunta de como você pode glorificar o teu Deus e Criador do Universo, basta simplesmente entender o seguinte: todo inventor se alegra quando vê que a sua invenção está funcionando e cumprindo o propósito para o qual foi inventada. Assim também, toda a criação de Deus o glorifica quando executa a finalidade para a qual fora criada. Algumas coisas que você pode fazer para glorificar a Deus. Quero citar apenas 4 maneiras de agir que fazem com que o ser humano o glorifique e assim consiga cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Primeiro, número 1, ame a Deus ao ponto de sua vida ser uma adoração e que isso se torne seu novo estilo de vida. Número 2, ame as criaturas que Ele criou ao ponto de servi-las como se estivesse servindo ao próprio Criador. Número 3, busque crescer e amadurecer ao ponto de ser semelhante a Jesus no caráter. Número 4, estude a Bíblia e aprenda sobre a vontade de Deus. Transmita a mensagem de Jesus e do seu retorno, a fim de que outros se preparem para o encontrar. Quero dizer algo para você, preste bem atenção. Queridos, todos estão acreditando em alguma coisa e, em virtude dessa crença, estão apostando todas as suas fichas nisso. Cada ser humano, sem exceção, tem uma visão de mundo. E digo para você que sua visão de mundo sempre é testada. Porém, isso não acontece quando as coisas vão bem, mas quando elas pioram.
Essa questão de visão de mundo é tão importante que me faz lembrar de um episódio que aconteceu com uma pessoa bem conhecida minha, levando-me para refletir sobre aquilo que as pessoas pensam na hora do aperto. Na ocasião, William Bonner estava apresentando o Jornal Nacional e a notícia que o jornalista dava era concernente às características dos sintomas da AIDS. Essa pessoa que estava ouvindo, ao ouvir as características dos sintomas da AIDS, por estar sentindo um ou outro sintoma parecido, achou que poderia estar com tal doença. A pessoa se levantou desesperada, foi para um quarto e entrou em um estado de nervos muito preocupante e assustador. Como a família sabia que eu era evangélico, pediu-me que eu falasse algo para a pessoa a fim de poder acalmá-la dos seus temores. Qual não foi a minha surpresa ao entrar no quarto e perceber o objeto que a pessoa estava segurando em suas mãos trêmulas. Sabe que objeto era este? A Bíblia Sagrada, isso mesmo, a Palavra de Deus. Você pode me perguntar, ora, o que tem de novidade em alguém estar segurando a Bíblia na hora da aflição? Eu diria que nada demais, se não fosse o fato de que, em outro dia, essa mesma pessoa ter pronunciado dos próprios lábios as seguintes palavras: quem vive de passado é museu. Isso ocorreu quando ela me viu falando das histórias bíblicas para um outro jovem em certa ocasião. Obviamente que eu não iria trazer-lhe naquela hora de desespero e aflição a memória do infeliz infortúnio, infeliz comentário que a criatura pronunciara outro dia. Procurei dissuadi-la da mente que ela não estava com tal enfermidade como pensara e que apenas havia uma coincidência de sintomas. Falei um pouco do Evangelho e do amor de Deus por ela. Mas lembro-me perfeitamente, nitidamente, que ao entrar no quarto, ouvia pronunciar de forma repetida, segurando a Bíblia com as mãos trêmulas. No momento que eu entrei, a pessoa dizia o seguinte: o que é que eu leio? O que é que eu leio? O que é que eu leio? E folheando a Bíblia rapidamente. O desespero estava estampado em seu rosto e agora tinha nas mãos aquele mesmo livro que outrora era tido como um livro sem credibilidade e coisa de museu e do passado. Você quer conhecer a essência da visão de mundo de alguém? Observe duas coisas. Número 1. Veja como essa pessoa utiliza aquilo que Deus colocou em suas mãos e que representa a sua identidade, seu sustento e sua influência. Número 2. Veja como essa pessoa se comporta quando vai a um funeral de alguém e sabe que algum dia poderá passar pelaquela fatídica experiência certamente e terá que deixar para trás tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Finalizando, digo a você por experiência própria: você quer ter uma alegria incomparável? Quer experimentar o que significa viver de verdade e sentir o que dá sentido à vida? Então a receita é simples. Primeiro, desça do muro das incertezas. Não tente entender a Deus dentro de um laboratório de ciências, pois há mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias de todo o planeta Terra. Ele é muito maior do que você imagina. Número 2, não tente usar a Deus para seus propósitos. Não é assim que funciona. Deixe Deus usá-lo para o propósito dele, pois você foi feito para a glória de Deus e não o contrário. Que Deus possa te abençoar ricamente. Desculpe, a minha voz está um pouco afônica, a gripe, peguei essa semana, mas se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos. Certamente alguém irá se beneficiar como você está se beneficiando. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude-nos a fazer mais trabalhos como esse, para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.